jovem chamado Max Lucado, em um dos seus escritos, ele deixa registrado que o diabo tem tanta raiva de crente, mas tanta raiva de crente, não é porque você é crente, é só porque ele, olhando para nós, verifica o quão erramos, o quão falhamos, e Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. E ele falhou e não teve a oportunidade. Então Max Lucado deixa esse escrito, o porquê da raiva de Satanás. Mas na verdade João, ele é usado por Deus para trazer esses escritos, e este em que nós estamos lendo faz parte de um compêndio de cartas, e esta é a primeira carta, essa que o nosso irmão João não cita dentro, pelo menos da primeira, qual é o seu destino, para quem é que ele está escrevendo. Os estudiosos apenas citam que quando ele escreve esta carta, ele está na cidade de Éfeso, a cidade em que João habitava. Então ele resolve escrever esta carta para o maior número de igrejas que existia na época na Ásia, a qual ele era o pastor, a qual ele era o responsável. E o assunto, queridos irmãos, principal dessa carta é ele trazer uma palavra aos crentes da época a respeito de um problema que estava surgindo. E qual era, irmão Kemuel? Consta na Bíblia, na própria carta. Alguns dos que tinham aceitado a Cristo Jesus estavam dentro da igreja, congregando com os irmãos. Eu até aumento um pouco, quem sabe cantava, quem sabe pregava, quem sabe liderava, começaram a ser usados por Satanás. Não eram de fora, eram de dentro. Começaram a pregar uma falsa doutrina, ou um falso ensino. E a pregação deles era que Cristo não era o suficiente da salvação, que Cristo não trouxe salvação. Então Paulo resolveu trazer à memória dos irmãos que não existe um outro caminho, que não existe uma outra porta, e que não existe um outro Deus, mas que só Jesus é o caminho, a porta e aquele que nos salvou. João resolve dizer aos irmãos: meus irmãos, eles saíram de nós, está aí no 19 do verso 2, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. A epígrafe, se os irmãos olharem na grande maioria das Bíblias, a pessoa que colocou, o pastor, ele tem mais sabedoria do que eu nessa parte, mas a pessoa que colocou, porque entenda, epígrafe não é escrito de João. Epígrafe é alguém que transcreveu a Bíblia e colocou os títulos para um melhor entendimento. Não é João, mas se você pegar na grande maioria das Bíblias, na língua portuguesa, você vai encontrar o título que o escritor botou chamando esses aqui de os anticristos. É no plural, não é no singular. O que é que a Bíblia está nos mostrando? É que a comparação desses aqui
é com alguém que também João já pregara no Apocalipse. Alguém que vem para combater a Cristo. Alguém que vem para tentar nos desvirtuar que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. João então resolve comparar esses a anticristos. Dizer à igreja que eles estão entre nós e saíram, mas saíram porque de verdade não era um de nós. E é perigoso isso, irmãos, porque nós olhamos para a Bíblia e nós encontramos um reflexo de hoje. Ou será que aqui os irmãos nunca viram alguém que esteve no nosso meio, que usou, quem sabe, este púlpito, que louvou, que liderou, e hoje caiu fora daqui e está pregando um outro evangelho, e para piorar ainda apontando o dedo para nós, dizendo que nós estamos pregando um evangelho errado? Muitos que pregam assim, se você puxar o histórico, você verá que um dia esteve entre nós. E isso não é novidade para nós, porque no tempo do nosso irmão João já existia. E olha a notícia ruim. Eu não vim trazer notícia ruim não, mas essa aqui eu tenho que dizer. Sempre vai ter, sempre vai existir aqueles que vão estar entre nós e de repente sairão e ainda vão apontar o dedo dizendo que nós estamos errados. Só que deixa eu te dar agora uma notícia boa, eu sei que você veio para ouvir notícia boa. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós estaremos do lado certo. Enquanto nós estivermos anunciando a Cristo, você vai estar anunciando as boas novas do Evangelho. E escute, irmãos, eu já entro no texto base. Mas você sabia que esses anticristos, eles não pregam sofrimento? Sabe por quê? Porque sofrimento é uma mensagem que, de verdade, tem um irmão que não pode ouvir. Se eu passar a manhã toda só falando do sofrimento, vai ter crente que vai dar glória a Deus. Mas no íntimo da alma dele, quando ele sai daquela porta, ele diz: rapaz, eu acordei cedo, pedi para Deus falar comigo. Não era essa mensagem que eu queria ouvir, não. Só que sofrimento faz parte da vida do crente. É ruim ouvir isso, mas é a verdade. A questão é que os anticristos estão pregando facilidade. Os anticristos estão mudando o curso da mensagem. Irmãos, eu sou defensor. Se tem um povo que recebe bênção do céu, somos nós. Se cada um tivesse uma oportunidade, alguém testemunharia aqui a bênção que recebeu. Mas olhe para cá. Qual é o principal privilégio que Deus nos dá? É cura? É não. Pergunte isso para quem está doente. É porta aberta para quem está sem nada em casa. A minha mãe, Deus levou em 2015. Ela não teve, pastor, o privilégio de me ver pregar. Mas ela orava e eu dentro de mim eu dizia: rapaz, minha mãe não está entendendo nada. Eu vou aqui voltar aqui no que o pastor falou. Lá no passado também eu não era gente, como o pastor Denis falou. E eu queria ser guitarrista. E é o guitarrista que você dizer. É o irmão aqui. Aí é o pastor que é o guitarrista. Eu nada contra guitarrista. Viu? Irmãos, foi 5 anos tentando ser guitarrista. Mas pensa um tocador ruim. E eu passava o dia, porque quem começa sabe disso, é o dia todo tentando para ver se dá certo. Olhava na internet, via cifre.
E minha mãe disse: menino, tu vai ser pregador. E eu disse: Deus que livre, tem de mim. Minha mãe morreu em 2015, não teve o privilégio de vir pregar. Mas por que eu estou contando isso? Porque ela disse, em oração, ela disse: meu filho, nunca duvide de uma oração de uma mulher do ciclo de oração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vim ter a minha primeira oportunidade em 2018. Ela não teve o privilégio, mas onde eu ando eu sempre testemunho. Glória a Deus. Eu sou fruto de uma mulher do ciclo de oração. E quando eu não acreditava, ela já acreditava que Deus iria me usar nessa terra. Irmãos, mas a mensagem é boa, se a mensagem trouxer bênção. Mas olha o aprendizado da minha mãe. Meu filho, se Deus nunca lhe curar, se Deus resolver nunca lhe abrir uma porta, mas nunca deixe Jesus. Eu, menino traquino, disse: mãe, mas sem bênção, sem cura, sem porta aberta, como é que eu adoro? Ela disse: Jesus já deu o mais importante, que foi a salvação da tua alma. Irmão, você sabe o que mais impacta na gente na oração de Davi é quando ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não me lances fora da tua presença. Aí o povo prega esses 2 versículos à igreja, Senhor, mas esquece do seguinte. E o seguinte diz assim, é Davi: Senhor, mas torna para mim a alegria da minha salvação. Você sabia que crente perde a alegria da salvação? E você sabe quando é que nós perdemos a alegria da salvação? É que quando eu só consigo adorar se o milagre chega. Quando eu consigo adorar, quando a cura chega. Mas eu não consigo chegar aqui e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te exalto. Por que, irmão? Só porque tu me salvou. Irmãos, reflitam. Quem que merece salvação aqui? Eu sou o primeiro que não mereço. Mas mesmo sem merecer, Jesus foi até o meu encontro, estendeu a sua potente mão e me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Então esta mensagem, irmão, já não dá mais like. As portas até se fecham em algum lugar, mas é bíblica, e é Jesus que pregou ela. Jesus disse: ei, meus filhos, no mundo vocês terão aflições. Se Jesus parasse bem aqui, aí realmente ficar difícil, porque nós ia dizer: ser crente só para viver de aflição, aí a prova é grande. Mas ele disse: mas tem com ânimo. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja alegre, mesmo nas aflições, que a alegria da salvação não saia da tua alma. Tem bom ânimo. Aí Jesus disse: eu, Cristo que você serve, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então essa mensagem, aqueles que eram taxados diante de Cristo não queriam mais pregar, não. Sabe o que é que eles pregavam? Vem e pare de sofrer. Vem e nunca mais você vai sofrer. Vem, porque aqui tem bênção, manhã, tarde e noite. Vem, porque Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Entenda bem. Deus vai enxugar só quando nós chegar na Nova Jerusalém. Aqui vai ter lágrimas e muito. Continuaremos chorando, mesmo sendo crentes. E eu não vim desanimar, não. Depois vai melhorar, vai só escutando aí. Eu só estou comparando. Eu sei que vocês vão estar olhando comigo dizendo: meu Deus, esse pregador é só para trazer essa mensagem aí. Mas de verdade, irmãos, se nós queremos encher ou entreter o público, o pastor Freitas sabe mais do que eu,
É só botar um culto, o culto da porta aberta. Vem gente que nunca pisou na igreja. Eu não estou criticando. Mas aqui em Teresina, pastor, tem um campo que já faz esse trabalho. Acho bonito. E um dia o pastor Serafim não foi, aí resolveram me convidar para o lugar. Eu disse, a fé caiu muito. Do Serafim para o Quemuel. Até porque o homem é um homem de anjo, né? Eu estou longe. E aí eu fui. Que é o meu pensamento, irmãos, uma terça-feira, 2h da tarde. A meu pensamento, os meninos estão estudando. Os irmãos estão trabalhando. Só vai ter eu e mais uns 4, porque a gente pensa que é assim. Irmãos, eu cheguei. A igreja é maior do que essa. Pastor Freitas, eu acredito que ele sabe o que é. Irmão, a igreja lotada. Aí eu tremei na base, meu Deus. Mas só que olha, quando começou as apresentações, sem brincadeira nenhuma, se tinha 6 assembleanos era muito. Agora, mundial, universal, descrente. Olha a pergunta que eu achei interessante. Quem veio receber a bênção? Os descrentes deram glória a Deus. Aí eu disse, aqui que é o mistério. O povo está dando glória a Deus, nem aceitou. Jesus está melhor do que alguns crentes aí, que já são crentes no campo. Só, irmãos, que eu já disse. Os irmãos me chamam, eu digo, Senhor, eu não sou pregador. E eu não levei uma mensagem de bênção.